Já que estamos falando de eleições americanas, não daria, e do debate de ontem, não daria para deixar de ter já no começo aqui do 360, Fernanda Manhotta, nossa analista de internacional na tela. E antes de já te jogar a primeira pergunta, Fernanda Manhotta, tem que trazer mais uma informação que está conectada com esta pesquisa de quem ganhou o debate, será que mudou a intenção de voto ou não? Porque uma eleitora notória, internacionalmente conhecida, se posicionou ontem e olha aí quem foi. Ninguém menos do que Taylor Swift postou uma foto posando com um dos seus 3 gatos, cujo nome é Benjamin Button, muito significativo, e ela fez a seguinte postagem: vou votar em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de um guerreiro para defendê-los. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Taylor Swift ainda fez ali uma mensagem da seguinte forma: fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. Sua pesquisa é toda sua e a escolha é sua. Também quero dizer especialmente para os eleitores de primeira viagem, lembrando que ela é uma ícone da indústria pop com muitos fãs jovens. Lembrem-se de que para votar vocês precisam estar registrados. Com este apelo, e aí tem uma sutileza que ela assina Taylor Swift, Childless Cat Lady. Fernanda Manhotta vai nos explicar por que ela fez essa menção a ser uma mulher sem filhos e com gatos, qual é a mensagem subliminar dessa assinatura e, afinal de contas, não vou perder a provocação, Fernanda Manhotta, o que é mais capaz de mudar ânimos e votos nas eleições americanas, um debate ou Taylor Swift? Bem-vinda, muito boa tarde. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, estou aqui vivendo a ressaca eleitoral desse debate que a gente acompanhou até altas horas na CNN, então vou dividir com vocês algumas impressões. E já pegando gancho, Yuri, nessa sua provocação, eu devo dizer que não sei se para o bem da campanha democrata vem esse anúncio da Taylor Swift, mas certamente para salvar a entrevista desastrosa que dava J.D. Vance no momento desse anúncio. Ele estava sendo entrevistado numa TV dos Estados Unidos e estava totalmente embaraçado com uma pergunta que foi feita sobre aborto e as posições divergentes entre ele e o Trump, e ele foi interrompido pelo anúncio, né, dessa postagem da Taylor Swift. Então ela salvou a pátria no sentido de garantir que ele não se embaraçasse ainda mais ali na entrevista que ele dava. A gente costuma dizer, Yuri, em relação a debates nos Estados Unidos, que eles, em geral, não são responsáveis por grandes mudanças significativas, né? É bom sempre lembrar que desde os anos 60 a gente tem debates televisionados e que, em geral, essa correspondência de performance em debate e resultado eleitoral, elas não costumam ter uma correlação muito significativa. Agora, também não dá para ignorar que o mundo do século XXI é diferente do mundo do século XX, por exemplo. Hoje a gente está falando, né, dos debates que não acabam simplesmente na televisão. Essas mensagens vão ser ainda reverberadas, vão gerar cortes de redes sociais, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba levando o debate para um momento muito mais duradouro, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, e também o fato de que o próprio pleito de 2024 já veio trazendo consigo uma diferença significativa, quer dizer, foi um debate que mudou o candidato que está disputando do lado democrata, então também não dá para desprezar o peso desse debate. Eu comentei ontem e repito hoje para vocês que esse foi um debate dos que eu já acompanhei envolvendo Donald Trump, dos mais interessantes de se assistir. Foi um debate muito diferente dos debates anteriores, né? Embora tenha aquilo que sempre se repete, a necessidade de esclarecer fatos mentirosos, alguns ataques, isso já tem sido parte do script, mas foi um debate diferente no sentido de que Trump visivelmente chegou preparado para debater dentro da sua zona de conforto, apostando em uma estratégia que tinha sido até então a estratégia vencedora, né, do ponto de vista dele, que sempre costuma ter muito
êxito em confrontar diversos candidatos. Dessa vez, o que a gente viu foi que ele acabou cruzando com uma candidata de perfil muito diferente da Hillary Clinton e do Joe Biden. A Kamala Harris, diferente da tradição democrata, que muitas vezes até é vista como uma tradição arrogante, né, de não querer descer no mesmo nível, seguir o mesmo script, bater na mesma moeda, né, dar o troco na mesma moeda, ela, na verdade, emulou um modelo Trump de debate, algo que quem conhece a Kamala Harris e já viu ela debatendo antes sabe que não é comum, e ela misturou 3 características que são muito típicas do Donald Trump em debates. Basicamente, ela lançou mão, né, de uma estratégia que colocava ali frases de impacto e que tem grande apelo, né, sobretudo para depois cortes em redes sociais. Depois, ela também fez uso de muitas caras e bocas até debochadas, né, e tentou colocá-la em uma posição permanente de defensiva. Isso é o que ele geralmente faz com os candidatos. Então, tenho a impressão que ele se surpreendeu com essa postura, embora já se havia indícios de que ela viria nesse tom, nessa linha, e ela bateu muito na tecla de que Trump representa o velho, representa o passado, e que ele, portanto, seria um candidato que apenas repete mais do mesmo, né? Fez o ponto de transmitir a ideia de que ele seria um disco riscado. Essa foi a grande mensagem da Kamala e talvez por isso tenha ressonado de uma maneira tão interessante com o eleitorado. Foi um debate diferente do ponto de vista da postura democrata. O Trump, por outro lado, ele, claro, teve ali os seus momentos, né, como a gente já conhece, de defesa de uma agenda muito mais, digamos, difícil, foi desmentido várias vezes pelos moderadores, mas eu também acho importante destacar que em alguns pontos chaves ele tentou se manter atento ao script, ou seja, ele tentou falar de modo que não inflamasse mais os ânimos, coisa que também é uma novidade. Então, alguns casos, só para exemplificar e concluir, né? Ele fez isso quando ele tentou se afastar do projeto 2025, quando ele tentou voltar atrás nos comentários raciais com a Kamala, quando ele falou sobre aborto. Então, a gente viu ali 2 candidatos tentando se ressignificar nesse debate, Yuri. E agora, Manhota, eu peço que você continue conosco, porque a gente vai mostrar aqui alguns trechinhos, né, Yuri? Durante o debate, Trump repetiu uma alegação falsa feita por políticos republicanos que dizem que imigrantes estariam comendo animais de estimação dos americanos. Vamos assistir. Estamos caminhando em direção à Terceira Guerra Mundial. O que eles fizeram com o nosso país, permitindo que todos os milhões de pessoas entrassem no nosso país, é só ver o que está acontecendo nas cidades nos Estados Unidos. Não só Aurora e Springfield. Muitas cidades nem querem falar sobre isso porque estão constrangidíssimas de falar sobre isso. Em Springfield, as pessoas já estão comendo cães e gatos. Estão comendo seus bichinhos de estimação. É o que está acontecendo no nosso país. É uma vergonha. Por sua vez, Kamala Harris acusou Donald Trump de ter trabalhado para impedir a aprovação de um projeto de lei que melhoraria a situação na fronteira dos Estados Unidos com o México. Vamos acompanhar esse trecho agora. E o Congresso americano, que tem algumas das pessoas mais conservadoras entre os nossos políticos, eles fizeram uma lei bipartidária, um projeto bipartidário que eu tentei levar à frente. Isso ajudaria muitas pessoas, ajudaria trabalhadores, permitiria que nós evitássemos a entrada de fentanil no país. Há muitas famílias aqui que nos assistem hoje que foram afetadas pelo fentanil e pela crise dos opioides no país. E essa lei iria permitir que processássemos esses traficantes. Sabe o que aconteceu com essa lei? Com esse projeto de lei, Donald Trump pegou no telefone, ligou para os seus deputados amigos e falou: não votem nessa lei, matem essa lei, porque ele preferiu levar esse problema à frente do que terminar com ele. Fernanda Manhota, o primeiro debate que aconteceu presidencial, que foi na CNN americana, que teve Donald Trump e Joe Biden, ele foi um debate absolutamente decisivo, que retirou da disputa o presidente dos Estados Unidos, que buscava a reeleição. Este debate
de ontem, ele traz muita informação, alguns posicionamentos, reposicionamentos, como a gente viu, mas ele não foi absolutamente avassalador nos rumos, pelo menos até agora. Quer dizer, quero saber se essa é também sua análise, né, Manhota, de uma maneira geral e misturando um pouco também dessas falas que a gente viu. Olha, Débora, de fato, ele não cria nenhum fato político novo no sentido de que atravessa a eleição com um golpe, né, que seja definitivo, mas ele foi um debate muito mais equilibrado do ponto de vista do papel desempenhado por cada um dos candidatos, o que, em termos práticos, resulta em uma posição mais favorável à Câmara do que ao Trump, porque nesse momento ser apenas equilibrado não é bom, né? Quer dizer, eles precisam endereçar uma mensagem que seja recebida pelos grupos que potencialmente podem ser eleitores que eventualmente ainda não foram sensibilizados. O Donald Trump certamente vai ser abraçado pela sua própria comunidade, por aqueles que já fazem parte do movimento MAGA, inclusive falou para esse público boa parte do tempo, mas perdeu algumas oportunidades de fazer os acenos que poderia ter feito para grupos mais moderados. A Câmara, nesse sentido, e acho que as pesquisas mostram um pouco isso, ela teve mais êxito em tentar se mostrar como alguém presidenciável, como alguém que estava ali para tentar denunciar, né, eventuais inverdades e também apresentar propostas. É claro que os dois reivindicaram ali um pouco da ideia de que eles seriam os candidatos da mudança, quando não é verdade para nenhum dos dois casos, né? Kamala é vice-presidente atual do país, o Donald Trump era o presidente até outro dia. De qualquer maneira, como o momento nos Estados Unidos é de grande apreensão e muita impopularidade do atual governo, a ideia é que todo mundo tenta se afastar disso. Existem alguns grupos que eu acho que vale a pena mencionar, porque são os grupos que de fato vão ser decisivos nessa eleição. E é para esses grupos que esses dois candidatos ontem estavam falando. A gente está basicamente aqui, né, se referindo a independentes, eleitores brancos mais velhos, latinos, afro-americanos e os republicanos anti-Trump. São esses os candidatos, são esses os eleitores que os candidatos estão mirando. Eu tenho a sensação de que Trump, desses 5 grupos, ele foi particularmente muito endereçado, né? Ele tinha muito interesse em endereçar o seu discurso para eleitores brancos mais velhos e principalmente para eleitores latinos. Talvez o apelo que ele faça ao medo, à questão da imigração, a questão da retomada de uma economia industrial remeta à nostalgia e às necessidades desses grupos. Em contrapartida, tenho a impressão que o discurso de Kamala, pelo novo, né, por representar um movimento de avanço, de abandono dos padrões anteriores, seja algo que a favorece em relação aos independentes, em relação, sobretudo, aos afro-americanos, com quem ela tem crescido muito nas pesquisas, e também os republicanos anti-Trump. É bem interessante notar, Débora e Yuri, que ontem, durante as falas dela, né, ela foi muito enfática em deixar claro que o Trump não goza do prestígio e do apoio de boa parte de funcionários que trabalharam com ele durante a sua administração, que depois declararam que não confiam nele, e também figuras ilustres do Partido Republicano que não o apoiam nesse momento. Então, quando ela faz esse discurso, ela está, claro, mirando nesse grupo em particular. Acho que o debate como um todo, ele inevitavelmente acaba sendo superficial, não houve oportunidade de aprofundar muito, como na questão da imigração que a gente acabou de ouvir uma sonora, na economia, mas ele foi um debate que serviu muito para que nós pudéssemos entender um pouco dos valores, ideias que pautam as duas campanhas e, principalmente, como está orientada essa estratégia em matéria de mirar esses 5 grupos e quais eles estão vendo como prioridades. No fim das contas, é um debate que a gente vê não só a performance propriamente dita, mas as estratégias que cada campanha tem adotado. Por exemplo, Kamala Harris insistindo no termo turn the page, né, virar a página, dentro desse espírito de mudança que Fernanda Manhota menciona, enquanto Donald Trump manteve os ataques ali em uma série de itens que são as principais fragilidades do governo Joe Biden. Fernanda Manhota vai... Oi, Yuri, diga. Deixa eu te dizer que eu tô ainda, como eu disse, né, no cansaço da ressaca do debate.
e a minha cabeça me traiu. Você perguntou da Taylor Swift e além da questão, eu falei agora de vários grupos demográficos, além da questão dos jovens, que ela tem um apelo grande, as mulheres. Esqueci das mulheres, lógico, esqueci de dizer da história do Old Cat Lady, né? Basicamente, a postagem que a gente viu ontem, ela foi mais uma sinalização de uma campanha muito articulada da Kamala Harris e dos democratas, que compila várias figuras do mundo pop, começando desde, sei lá, Beyoncé até ela, e a ideia do Old Cat Lady é porque o Trump teria feito essa crítica à Kamala Harris, dizendo que ela não tem filho, que ela é uma mulher que, enfim, envelheceu sendo apenas dona de gato. Então, a postagem da Taylor Swift também é uma resposta sutil quando ela diz que ela se identifica com esse grupo. Pois é, a childless, né? A mulher sem filhos e que gosta de gatos. E ela tem 3 e, vale lembrar, ela namora uma estrela da NFL, o Travis Kelce. Fernanda Manhotta, nossa estrela da análise internacional aqui na CNN, volta daqui a pouquinho ainda no CNN 360.